Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo traz algumas das respostas que eu selecionei referentes à questão que solicitava uma relação entre a doença de Parkinson, o sistema olfatório e a neurogênese. Então, com isso, nós colecionamos uma série de vídeos muito interessantes que vocês produziram. E a minha intenção de colocar esses vídeos aqui para vocês é que eles sirvam não só de incentivo para vocês, mas principalmente de referência para tantos outros alunos e pessoas que se interessam pela neurociência, uma vez que são vídeos curtos e são vídeos, eu diria que muito bem produzidos, com uma linearidade, uma lógica bastante evidente. Então, o resultado final, eu diria que ilustra um pouco essa nossa estratégia que eu considero bem sucedida de ensino remoto aqui na Universidade Federal do Paraná, junto aos alunos do curso de Medicina, na disciplina de Fisiologia Médica, e, portanto, eu acho que a gente pode afirmar que é possível, sim, a gente ter um ensino remoto de qualidade, desde que a gente tenha um compromisso muito grande da parte de nós professores e, obviamente, da parte dos alunos. E isso, claramente, vai ser percebido por vocês quando assistirem esse vídeo. Então, confiram aí na sequência todos eles. Um grande abraço para vocês. Olá, meu nome é Adriele e o objetivo desse vídeo é relacionar olfação, neurogênese e doença de Parkinson. A olfação consiste na detecção de partículas odorantes a partir de cílios em receptores olfatórios, que então desencadeiam estímulos para a sinapse glomerular no bulbo olfatório. A sinapse glomerular é composta pelo receptor olfatório, célula MT ou neurônio de segunda ordem, célula de proteção de núcleos, no caso o núcleo da Raphe, e por fim a célula justaglomerular ou periglomerular, cuja transmissão sobre o receptor olfatório é dopaminérgica e inibitória. É essa sinapse dopaminérgica que será importante para relacionar a olfação, neurogênese e doença de Parkinson. No entanto, para que haja funcionamento adequado da olfação, deve haver renovação do epitélio olfativo. Dessa forma, a zona subventricular fica responsável por converter células-tronco a neuroblastos. Os neuroblastos migram então pelo fluxo migratório rostral até o bulbo olfatório. E é no bulbo olfatório que esses neuroblastos vão se diferenciar nos dois tipos de interneurônios inibitórios da olfação, as justaglomerulares e as granulares, sendo as justaglomerulares presentes na camada glomerular e as granulares presentes na camada granular. É esse o processo que é conhecido como neurogênese. A doença de Parkinson, por sua vez, afeta neurônios dopaminérgicos da substância nigra partes compacta, tendo como principais sintomas motores a bradicinesia e tremores. No entanto, conforme o estagiamento de Braque, as lesões iniciais envolvem não só o tronco encefálico, mas também o bulbo olfatório, levando a sintomas não motores como hiposmia. Dessa forma, a lesão no bulbo olfatório causada pela doença de Parkinson leva ao recrutamento de células neuroinflamatórias, como micróglia e astrócitos, que atuam estimulando a zona subventricular. Com isso, há aumento da neurogênese de interneurônios granulares e justaglomerulares, que atuam como inibidores na olfação, a exemplo de células justaglomerulares que liberam dopamina inibindo o receptor olfatório via receptores D2 e proteína G inibitória. Acredita-se também que o aumento das células justaglomerulares possa surgir como resposta compensatória à perda de neurônios dopaminérgicos da substância negra partes compacta. Dessa forma, podemos relacionar a olfação, neurogênese e doença de Parkinson. Analisando o cérebro de um camundongo saudável, observa-se uma neurogênese na zona subventricular. Nesta, ocorre a diferenciação de células-tronco em neuroblastos, os quais irão migrar através da via migratória rostral para as camadas granular e glomerular do bulbo olfatório, onde se diferenciarão em interneurônios dopaminérgicos, esses responsáveis pela modulação da transmissão do estímulo olfatório. Entretanto, conforme o artigo Perspectives for the Association Between Olfactory Disturbance and Depression in Parkinson's Disease, na doença de Parkinson, devido à neurodegeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra pars compacta, há um recrutamento de células neuroinflamatórias, principalmente micróglia e astrócitos. Esses irão sinalizar para a zona subventricular intensificar seu processo de neurogênese. Logo, haverá uma maior migração de neuroblastos para as camadas granular e glomerular do bulbo olfatório e, assim,
uma maior diferenciação em interneurônios dopaminérgicos. Mas como isso influencia na percepção olfatória? Devido ao aumento do número de interneurônios dopaminérgicos, sendo o foco do estudo interneurônios periglomerulares, haverá uma maior liberação de dopamina da sinapse glomerular. Esse neurotransmissor irá se ligar ao receptor B2, presente na membrana do axônio do neurônio receptor olfatório e do dendrito das células MT, mitrais e tufosas. Dessa forma, tais células serão inibidas, interrompendo assim o potencial de ação inicialmente deflagrado devido ao estímulo odorífero. Logo, 90% dos pacientes com doença de Parkinson apresentarão hiposmia, ou seja, a diminuição da sensibilidade olfativa. Oi, eu vou falar sobre a doença de Parkinson, olfação e neurogênese. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que vai diminuir o número de neurônios dopaminérgicos na substância negra, que tem como resultado disfunções motoras e outros sintomas não motores, como a hiposmia, que se caracteriza pela diminuição da olfação. Nessa imagem, podemos observar o sistema olfatório saudável, com as células receptoras fazendo sinapses dentro de glomérulos que estão dentro do bulbo olfatório com as células mitrais, que depois se reúnem e se direcionam para as células olfatórias primárias do encéfalo. Dentro do glomérulo, além da célula receptora e da célula mitral, existem interneurônios, chamados de neurônios periglomerulares, que fazem uma modulação inibitória sobre essa sinapse por meio da liberação de dopamina e GABA. Eles possuem função na discriminação de odores e outras coisas. Aqui é uma neurogênese em adultos saudáveis e acontece na zona subventricular por meio da geração de neuroblastos, a partir de precursores como células da micróglia e astrócitos. Esses neuroblastos depois vão migrar para duas regiões do encéfalo, ou para o bulbo olfatório ou para o giro dentiado do hipocampo. No caso do bulbo olfatório, eles irão migrar pelo fluxo migratório rostral e depois se inserir na camada glomerular ou na camada granular e se diferenciar em interneurônios. A hiposmia, que é geralmente relatada, vai acontecer antes dos sinais motores, correspondendo aos estágios iniciais de Braque e que tem deposição de corpúsculos de Loewy no bulbo olfatório, resultando em neurodegeneração e inflamação, recrutando os precursores dos neuroblastos para a zona subventricular e aumentando assim a sua migração para a região lesionada, tentando restaurar a lesão. Isso vai acarretar, portanto, no aumento compensatório de neurônios periglomerulares que irão inibir essa sinapse, causando a perda da olfação relatada por muitos pacientes. Quando há o estímulo, a célula receptora libera glutamato. Esse glutamato excita os receptores NMDA e AMPA da célula granular, fazendo com que haja um influxo de sódio e cálcio que causa a despolarização da célula e o sinal então é passado adiante. Contudo, concentrações altas de glutamato fazem com que a célula periglomerular libere dopamina e ative os receptores D2 que via proteína G inibem a secreção de glutamato, fazendo assim com que não haja a despolarização e o sinal, portanto, é modulado. O mesmo ocorre com a célula glandular. Ela percebe uma grande concentração de glutamato e libera GABA, que pelo receptor GABA-A aciona canais de cloreto, causando a hiperpolarização que evita a despolarização da célula. A zona subventricular faz neurogênese, pois possui células multipotentes que se convertem em neuroblastos e pela via migratória rostral chegam ao bulbo olfatório. Lá, esses neuroblastos se diferenciam em células granulares e células periglomerulares. No Parkinson inicial, há uma neurodegeneração da substância negra pars compacta. Isso causa uma neuroinflamação que recruta a micróglia e os astrócitos. A micróglia e os astrócitos estimulam a neurogênese da zona subventricular, aumentando assim a migração de neuroblastos para o bulbo olfatório. Consequentemente, há um aumento das células granulares e das periglomerulares. Com isso, há aumento da inibição das células mitrais. Isto causa a hiposmia característica do Parkinson inicial.